Nesse estudo hoje, falamos sobre a experiência com Deus. A importância de termos experiências com Deus. É a experiência com Deus que solidifica a nossa fé. No livro de Romanos 5, explica muito bem essa solidificação da fé. Em Cristo Jesus, quando nós passamos por tribulações nesta vida. Os que creem e confiam em Deus passarão por tribulações. É inevitável que não venham tribulações. De tempo em tempo, é necessário que venham as tribulações para o nosso crescimento espiritual. E através desse crescimento, nós temos também as experiências que solidificam a nossa fé. Se você não tiver experiências com Deus, nos momentos mais difíceis de sua vida, você será queimado. Porque quem é ouro, não é, será purificado. Mas se você não é ouro, você é palha, você será queimado e será lançado no fogo, que é o inferno. Por isso, é necessário que aqueles que são de Deus, de tempo em tempos, através das tribulações, sejam purificados. Porque o ouro é purificado através do fogo. E o fogo não queima o ouro, ele purifica o ouro. Mas se a pessoa é palha, então será queimado. E Paulo explica aqui muito bem o processo da experiência com Deus, que começa com as tribulações. No livro de Romanos 5, e no versículo 4, diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Quer dizer, um caminho a trilhar para a solidificação da nossa fé. Por quê? Nós passaremos nesta vida por muitas tribulações e problemas que vão e vêm. Assim é a vida do cristão. A vida dos que creem e confiam em Deus não é um mundo de rosas. Não é um mundo, de um caminho perfeito. É um caminho de espinhos, de pedras, que temos que atravessar, que temos que ultrapassar. Vão problemas e vêm outros problemas maiores, que são as tribulações desta vida. Muitas tribulações de todos os gêneros, quer seja na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua vida espiritual, você vai passar por tribulações. E todas essas tribulações você tem que perseverar. E nessa perseverança, você vai adquirir experiência. E essa experiência, além de trazer a esperança, porque essas experiências, na verdade, são experiências com Deus. Não só o resultado bom, positivo da tribulação, que lhe traz uma paz, uma tranquilidade, porque logo no início desse estudo, Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmados e gloriamos na esperança da glória de Deus, que a glória de Deus é a manifestação de Deus, que pode se manifestar de várias maneiras, que solidifica a nossa fé por causa das tribulações que vêm. E essas tribulações trazem, a perseverança. Se vier
a tribulação e você não for perseverança, você vai desistir da fé. Em vez de você solidificar na fé, você vai abandonar a fé. Porque você não é experiente. E essa experiência, não é, que nos traz também a uma experiência com Deus. Há muita gente que vive há anos dentro da igreja, nunca tiveram uma experiência com Deus. E quando vier os problemas, como é que você vai apoiar a sua fé? Aonde é que você vai apoiar a sua fé? Quando nós estamos firmados na rocha, que é o nosso Senhor Jesus, porque nós cremos, confiamos em Deus, essas tribulações, não é? Através da experiência, nos solidificam nessa rocha e criam raízes nessa rocha que é Jesus. E solidifica a nossa fé por causa das tribulações, dos problemas, que nos traz a perseverança, porque nós não desistimos, não é? Porque nós confiamos. E essa perseverança traz a experiência. E dentro dessa experiência, a esperança. Essa esperança que nos traz a tranquilidade e a paz, não é? Ora, a esperança não confunde, diz Paulo, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Quer dizer, o Espírito Santo, quando nós suportamos as tribulações, depois da perseverança, e nos traz a experiência com Deus. Porque esse estudo é sobre a experiência com Deus. Mas há um processo, não é? Até chegar a essa experiência. Eu, principalmente, tive muitas experiências com Deus. E algumas muito importantes para mim. Para a solidificação da minha fé. Para que hoje eu esteja aqui pregando esse evangelho, ainda que seja online. São essas experiências que me que me trouxe, não é, a essas pregações. Porque eu perseverei nos desertos da minha vida, que não foram poucos, e desertos que duraram um longo tempo, mas trouxe-me, dentro do deserto, experiências. Você não terá experiências com Deus se não estiver no deserto, nas tribulações. Você pode ter uma vida, não é, com Deus extraordinária através do Espírito Santo, não é? Mas não passa disso, não é? Uma vida íntima com Deus por causa do Espírito Santo, mas a experiência você só vai ter através das tribulações, quando você é levado para o deserto. O Senhor Jesus, não é, teve grande experiência no deserto, quando venceu o diabo. E os anjos vieram e o serviram. E ele estava com fome. Mas o diabo queria que ele transformasse, não é, aquela pedra em pão, porque ele tinha poder para isso. Nós não temos esse poder, mas ele tinha. E o diabo, sabendo disso, não é, queria levá-lo a pecar, a desobedecer por saber que ele é um Deus. E Jesus era Jesus. Mas nós, quando passamos por tribulações, temos que confiar. O Senhor Jesus confiou. E os anjos vieram e trouxeram-lhe pão. Não é? Mas nas experiências que nós temos com Deus, quem tem? Se você não tem experiência com Deus, você não passou por tribulações, porque você já está há muitos anos dentro da igreja, não é? Mas você não desenvolveu a sua salvação. Porque a palavra de Deus diz, desenvolvei a vossa salvação. Não desenvolveu, quer dizer, ainda é criança na fé. Então ainda, não é, bebe leite, ainda não come alimentos sólidos, porque ainda é criança. E muita gente que às vezes também ainda é criança porque é novata na fé, e outros que estão dentro da igreja há muitos anos porque não desenvolveram a sua fé e comem ainda de alimentos líquidos, não sólidos, e às vezes querem pregar um evangelho, não é? Você só vai poder pregar esse evangelho depois de ter, não é, experiências com Deus. Vai solidificar sua fé, você terá condições de passar essa fé
e se ensinam adiante. Em Hebreus, até fala em Hebreus 5 também, que é 5, até é fácil de você encontrar, porque você passa de Romanos 5 para Hebreus 5, Paulo fala assim, logo no capítulo 5, versículo 13 e 14, é um grande ensinamento isso, né? Para que sirva para você que ainda, não é, toma leite espiritual, está no início da sua fé, você não pode ensinar nada a ninguém, porque você vai cometer erros, não é? E você que está há muitos anos dentro da igreja, ainda você necessita do leite espiritual. Você não pode ensinar. E diz assim, Paulo diz, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, não é? Que é na palavra de Deus, na explicação, na pregação do evangelho. Porque é criança. Uma criança não pode ensinar a ninguém. Tem muita gente que ainda é criança na fé, não é? E quer pregar o evangelho. E prega aí nas redes sociais. Mas não tem o discernimento. E Paulo explica isso muito bem. Diz assim, mas o alimento sólido, não é? É para os adultos. Para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quer dizer, uma criança não sabe discernir daquilo que é bom ou daquilo que é mal. Se a pessoa vem aqui sem uma experiência com Deus, porque ainda é uma criança espiritualmente, pregar o evangelho vai cometer muitos erros na pregação. Se nós que já somos sólidos na fé cometemos erros, imagina uma pessoa novata na fé, que ainda bebe leite espiritual, pregar o evangelho. Claro que vai cometer muitos erros. E muitos que estão há muitos anos, não é, nas igrejas e pregam o evangelho, mas ainda são crianças na fé e cometem erros atrás de erros. Por quê? Porque ainda é criança. Ainda é necessário tomar leite, é inexperiente na fé. Como diz aqui, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça. Ainda que viva muitos anos dentro da casa de Deus. Isso não quer dizer nada. E aqueles que recentemente se converteram, é necessário que você dê tempo ao tempo, passe por tribulações e a tribulação traga a perseverança. E a perseverança, experiência. A experiência vai solidificar sua fé, não? Para que você não seja queimado pelo fogo das tribulações. Porque nas tribulações você será provado se a sua vida está com Cristo ou não. Porque se não tiver, o fogo vai queimar, você é palha e você vai desaparecer. Mas se é fogo, você será purificado, não é? E o ramo que dá fruto, não é? Deus cuida para que dê mais fruto. Mas se você pensa que é um ramo e não é? Então o ramo que foi inútil, o pai o arranca, será lançado no fogo. No fogo do inferno. Não se brinca com a palavra de Deus. Ou você vive uma vida com Deus para que Ele traga a direção para você pregar o evangelho, então você não pregue. Seja somente ouvinte, como Paulo diz, não é? Somente logo no início, se quiser ler aqui em Hebreus, ele fala disso, não é? De muita gente, até a respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, diz Paulo. Porquanto vós tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quanto deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ao tempo que estão na igreja, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Se você ainda se alimenta de leite, você é criança na fé. Você precisa passar pelas tribulações. Na tribulação, ser perseverante. E essa perseverança vai levar à experiência com Deus. E essa experiência com Deus
vai mudar a sua vida. A visão que você terá depois da experiência com Deus, seus pensamentos, a sua vida com Deus se tornará mais íntima. Eu falo por mim mesmo, não pelos outros que já tiveram suas experiências com Deus. Eu já tive 2 experiências verdadeiras com o Senhor Jesus, porque não existem experiências falsas com o Senhor Jesus, não é? De o próprio Senhor Jesus chegar até mim e falar comigo. E fora outra experiência que Ele me deu. Mas não convém falar das nossas experiências aqui, porque muitos não irão compreender. Porque muitos, até que são de Deus, até hoje estão anos e pregam o Evangelho, nunca tiveram uma experiência face a face com o Senhor Jesus. E falar face a face do Senhor Jesus, ainda que nós não podemos ver a face do Senhor Jesus, mas em espírito, não é? Ele pode vir até nós e falar conosco, não é? Por algum motivo ou outro. Mas há pessoas que vivem, pregam o Evangelho até hoje, não tiveram e são de Deus. É necessário passar por tribulações para que se tenham esses tipos de experiências. E quando você adquire essa experiência, muda a sua vida. Os problemas vêm e você permanece firme na rocha, não é? Por isso que a Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação. Você não desenvolver a sua salvação com o tempo, não é? Você pode cair, não é? Na desistência da fé, porque é necessária, não é? Que você viva, não é? De fé em fé, para que você suporte as tribulações da vida. Não pense porque você está firme hoje, não é? Porque você está cheio do Espírito Santo, mas você não sabe o amanhã. Muitos juraram dizer a Deus que nunca iriam o deixar no momento bom, no momento do manancial das águas vivas, no momento que tudo corre bem. Mas a vida com Deus não é uma vida fácil. Vem os desertos, são caminhos entre espinhos, muitas pedras você vai ter que ultrapassar. E se você não suportar, você vai desistir, você vai desaparecer. Por isso é necessário que você tenha experiência com Deus. É super importante. Já teve pessoas que me falaram que tiveram experiência quando andaram com Deus, sentirem o Senhor Jesus andar com eles. Não é? Quer dizer, são experiências inesquecíveis que essas pessoas tiveram, que até hoje essas pessoas estão firmes na fé. É necessário ter experiências com Deus. Paulo teve várias experiências com Deus e ele fala, ele não tem vergonha de falar das suas experiências com Deus, não é? Uma vez ele disse uma experiência com Deus, não é? Que um homem subiu até ao terceiro céu, que na verdade era ele, não é? E ouviu palavras que não eram dignas de homem ouvir. Paulo teve experiências extraordinárias por causa da sua fé. Foi atribulado, não é? Foi preso, passou por várias tribulações, problemas gravíssimos, com sede, nu. Paulo passou por problemas que você nem pensa em passar, porque nem Deus permite você passar. Paulo teve condições de passar por experiência que nós não temos capacidade, porque nós não somos provados além das nossas capacidades. Mas ele foi para que seja, não é? Para que ele fosse esse Paulo, o grande apóstolo Paulo. E vemos pelas suas cartas. Não há ninguém que tenha escrito, não é? Tanto quanto ele. Ninguém, nem Pedro, nem João. A única coisa grandiosa que João escreveu foi o Apocalipse. Foi uma honra grandiosa para João. Mas nem Pedro, que foi um dos maiores apóstolos, escreveu o que Paulo escreveu. Então, aqui fica, não é? Essa experiência. Tenha experiência com Deus. Lute. Tenha uma vida reta. Porque quando você persevera com Deus, nas tribulações, você terá essa experiência. Não se esqueça que os desertos virão. As tribulações virão. Vêm para todos que são de Deus. Mas o segredo é permanecer firme
Porque o Senhor Jesus disse a todos os pastores das 7 igrejas do Apocalipse, não é? Aquele que perseverar até o fim, dar-lhe-ei a coroa. Porque a salvação vem pela experiência. E a experiência, não é? Traz, não é? Pela experiência, pela perseverança. A salvação vem pela perseverança e a perseverança traz experiência. Então, tudo isto está ligado para a nossa própria salvação. Se você não passar por isso, não é? Dificilmente você será salvo. Que esse estudo lhe tenha ajudado hoje, pelo nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.